Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Está escrito assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Você pode ler isso comigo aqui? Vamos ler juntos nessa versão que está aqui no telão. Eu falo e você repete, por gentileza. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Muito bem, vamos orar? Espírito Santo, nós cremos piamente na Tua presença neste lugar. Nós cremos que o Senhor já nos dirigiu através do louvor, está Te adorando, se rendendo, mas nós estamos agora aqui diante da Tua palavra, e eu quero primeiramente me colocar aqui como um instrumento, como um vaso em Tuas mãos. Eu quero, ó meu Pai, não porque eu estou diante dos Teus filhos, mas diante de Ti. Eu não consigo impressionar o Senhor. Eu quero reconhecer a minha pequenez, a minha insignificância, o quanto eu necessito dessa palavra, quanto cada um deles também necessitam, Pai. Eu peço, usa a minha vida, sabe, Papai? Não permita, Espírito Santo, por favor, que eu venha atrapalhar o Senhor em nada. E quanto a eles, Senhor, abra os olhos do entendimento deles para que eles possam ouvir e que a Tua palavra ela venha achar um solo fértil, ali um coração fértil, que essa semente ela venha cair e produzir, dar fruto, um por 30, por 50, por 100 na vida de cada um desses Teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Sim, Espírito Santo, não deixa mesmo, não permita que o diabo venha tirar o nosso coração da Tua presença. Nós repreendemos mesmo todo demônio, todo espírito que vem para trazer incredulidade, indiferença, que vem para tirar o foco das pessoas. Nós não aceitamos desse lugar mesmo, Pai. Nós não aceitamos. Amém, irmãos? Muito bem. Então, nós temos aqui o tema que nós vamos estar falando, chamados para uma vida de santidade. Semana passada, quantos esteve aqui na igreja semana passada? Levanta as mãos aí, vamos ver. Metade quase, né? Metade não, mais ou menos metade. Semana passada nós falamos aqui sobre um outro tema. Alguém lembra o tema? Ixi, como que eu vou lembrar, hein? Ninguém lembra do tema da palavra da semana passada? A experiência do novo nascimento. Nós falamos sobre essa palavra, está lá no Face, no site da igreja, depois se você quiser acompanhar. Eu estou dizendo isso porque o tema que nós vamos estar abordando aqui, nessa noite, é quase que uma, vamos dizer assim, né? Está quase que intimamente ligado ao tema do novo nascimento. É uma, vamos dizer assim, uma sequência. Nós falamos do novo nascimento e hoje nós vamos estar falando sobre isso, sobre chamados para uma vida de santidade. Você sabe, irmãos, que tem muitos cristãos dentro das igrejas que quando ouve essa palavra santidade, eles já pensam em algo assim como muito sacrificoso, algo muito difícil de viver. Nossa, santidade, isso é um sacrifício, viver em santidade. As pessoas elas associam santidade com legalismo, com formalismo, né? Mas a verdade, irmãos, falar sobre santidade não é nada disso, porque a santidade faz parte da natureza que nós recebemos de Deus quando nós nascemos de novo. O Espírito Santo, quando Ele entrou no nosso espírito, Ele nos recriou, Ele nos fez passar pela experiência do novo nascimento, Ele já colocou a natureza santa dentro de nós. Esse texto aqui, pode colocar, pastor, o texto de Efésios 4, 24, acompanha comigo aqui, ó, Efésios 4, 24, diz assim: e vos revistais do novo homem. Está falando aqui da experiência do novo nascimento, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Diga assim: eu fui criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade. Então olha que interessante, é o que a Bíblia fala. Todo cristão nascido de novo,
automaticamente, irmãos, ele quer viver em santidade, ele deseja viver em santidade, ele quer tirar tudo aquilo que não é bom da vida dele. Agora, é claro que é importante nós entendermos, irmãos, que talvez exista dois tipos, né, de santidade. O primeiro tipo de santidade é aquela santidade que realmente vem de Deus. Aquela santidade, o senhor pode colocar aquela figurinha, pastor, lá por gentileza? Está aqui já, olha só. A santidade que nós vamos estar falando, que é a santidade bíblica, é essa que ocorre de dentro para fora. Então, nós trabalhamos muito semana passada com essa figura aqui, tem o espírito, alma e corpo. Então, nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e vivemos num corpo. O novo nascimento, ele ocorre ali, no espírito, no homem interior. Então, a pessoa, ela entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo, ele dá vida ao espírito, e essa pessoa passa a ser uma nova criatura, né? Um novo homem. A partir daí, olha que interessante, ele começa a buscar a santidade. O que é buscar a santidade? Ele começa, é como se ele jogasse para fora, tirasse da alma dele tudo aquilo que não presta, né? Prostituição, e tantas coisas que a gente vai citar algumas coisas, ele vai se santificando. Agora, isso é santificação que a Bíblia nos ensina, é de dentro para fora. É claro que você tem que querer, você tem que desejar, mas o Espírito Santo, ele te impulsiona a isso, ele te ajuda. Então é algo natural, é como mais ou menos um pé de laranja. A laranjeira, ela não faz muita força para dar laranja, porque o fruto da laranja já é natural da laranjeira. É um processo. Então, quando nós nascemos de novo, automaticamente, queridos, isso é consequência, nós vamos, com a ajuda do Espírito, nos santificando, jogando tudo que não presta para fora, tirando da nossa alma, limpando, né? Agora, a santificação que muitas vezes vem do homem, da religião, independente se é evangélico ou outra, ela é de fora para dentro. Você sabe que a santificação, quando ela vem do homem, ela oprime a pessoa. Por isso que Jesus liberta, a religião, ela oprime. Pode ser evangélico o que for, porque às vezes a pessoa se achega a Jesus, até ela tem essa experiência do novo nascimento, ou pelo menos ela busca, mas o que acontece? Ela não depende do Espírito para se santificar. Então ela começa, irmãos, fazer o quê? Fazer um monte de regra, né? Ela chega para a igreja, por exemplo, eu estou falando aqui em tese, tá? Estou falando em tese. De repente a pessoa chegou na igreja fumando e bebendo, aí ela se encontra com Jesus, ela renuncia a bebida, cigarro, tal, Jesus liberta. Só que aí ela passa a querer viver uma vida de santidade pela força do braço, né? Pela força do braço. E aí ela quer viver uma vida de regras, pode ou não pode. Ela olha a Bíblia como se fosse um livro de regra, aonde Deus fala isso pode, isso não pode. E isso, queridos, não é viver a santidade que Deus tem para nós, porque na verdade a Bíblia não é um livro de regras, a Bíblia é um livro de amor, revela o amor de Deus para nós. Então a pessoa muitas vezes, quando ela tenta se santificar de fora para dentro, ela se torna uma pessoa legalista, formalista, ela se torna como os fariseus. Depois você lê na tua casa o capítulo 23 de Mateus, Jesus censurou severamente os religiosos daquele tempo, falando, olha, vocês limpam o exterior do prato, do copo, mas o interior está cheio de rapina, de sujeira. E assim é com muitos quando querem uma santificação superficial, de fora para dentro. Mas eu creio que Jesus quer, realmente, Ele te trouxe aqui para nos santificar de dentro para fora. Quantos creem nisso? Então, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler como base, está escrito aqui que Deus, Ele não nos chamou para a impureza, mas para o quê? Para a santificação. E eu gostaria de definir essa palavra santo para você entender melhor o sentido da palavra. Essa palavra, né, hebraica, santo, geralmente é traduzido pela palavra kadosh, né, no hebraico. E no grego, ou corresponde ao grego, tem quase o mesmo sentido de hagios, ou hagios, que na origem significa simplesmente separado. Separado. Então, o que é viver uma vida santa? É viver uma vida separada. Alguém pode falar, pastor, mas eu aprendi que santo tem o sentido de perfeito. Também tem esse sentido de ser perfeito, santo, separado. E alguns outros sinônimos que nós encontramos na Bíblia, por exemplo, o que é santificar? É consagrar, é se dedicar, é se purificar, é se apartar. Esse é o sentido da palavra santificar que eu quero estar trabalhando com vocês nessa noite. E, pastor, se santificar do quê? Se separar do quê?
se separar, irmãos, do sistema do mundo. E nós também temos que entender isso, porque tem gente que acha assim, quando Jesus, por exemplo, disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro vos odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era de vocês. Mas como vocês não são do mundo, antes do mundo eu vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. Então a pessoa acha que o mundo é o planeta onde nós vivemos. Não é isso. A Bíblia fala que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que neles habitam. Deus está falando sobre o sistema do mundo, que é maligno, que é corrompido. A Bíblia fala: o mundo jaz no maligno. A Bíblia fala que o mundo é tenebroso, porque o Deus desse século, que é o diabo, é que rege, queridos, o sistema mundano. Então, se apartar é do sistema mundano, é de tudo aquilo que não condiz com a santa palavra de Deus. Quantos me entendem? Então, nós vamos aprender junto, antes de eu estar falando aqui sobre alguns benefícios da gente viver essa vida de santidade. Irmãos, Deus, desde a antiga aliança, Ele fez uma exigência para que o povo dele vivesse em santidade. E essa exigência não é porque Deus é um Deus carrancudo, como se Deus olhasse para nós, a cada momento que nós tropeçamos, e olhasse assim e falava: você errou de novo, você sabe que eu sou todo santo, por que você fez isso? Não. Deus, Ele quer que nós nos santifiquemos, que nós vivamos em santidade, irmãos, porque Ele é santo. E se nós não vivemos em santidade, não tem como Ele simplesmente se relacionar com nós. Então você vê aqui, já lá no Antigo Testamento, quando Deus resgatou o povo dele, lá do Egito, que estava sendo escravizado, humilhado, olha o que Deus disse para aquele povo em Levítico 19, versículo 1 ao 2, falou: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Depois em Êxodo 19, 6, olha o que Deus disse: vós me sereis reino sacerdotal e nação. É o que Deus pediu para o povo dele da antiga aliança, os israelitas. Eu quero que vocês sejam santos como eu sou santo, porque Deus queria manifestar a glória dele sobre a vida daquele povo. E para nós não é diferente, irmãos, que somos a igreja de Jesus. Pode colocar, pastor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, fala assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em todo o que fizerem. Eu estou tão habituado a ler na outra tradução, que fala assim, na contemporânea: sejam santos vocês também em todo o vosso procedimento. Então Deus, Ele pede para que o povo dele seja santo, pois está escrito: sejam santos porque eu... Você vê que é a mesma palavra que Deus deu para o povo da antiga aliança, Ele deu para nós. Também Pedro, ele falou no capítulo 2, no versículo 9, na parte A, para a igreja, para nós: vós, porém, sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa. Então Deus, Ele espera que nós venhamos responder ao chamado de santidade. Ele brada a cada dia no nosso ouvido: filhos, eu não vos chamei para uma vida de impureza, mas para uma vida de santidade. Agora, olha aqui para mim, irmãos, nós temos que entender que diferente da experiência do novo nascimento, que é uma experiência definida, é uma experiência que quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o teu espírito é recriado de maneira imediata, e imediatamente você se torna uma nova criatura. É o que a Bíblia nos ensina. Não é um processo, é um ato. Você se entrega, você abre o teu coração para Jesus, o Espírito Santo, ele vem, ele sopra vida sobre o teu espírito, e imediatamente você é uma nova criatura. Irmãos, depois de 20 anos de convertido, você não é mais criatura nova diante de Deus do que você era quando você aceitou Jesus. Novo nascimento é uma experiência definida. Agora, a santificação já não. A santificação é o quê? Um processo. Então você aceitou Jesus, o Espírito Santo já está no teu espírito trabalhando, né? Ele recriou o teu espírito. E aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que se sujeitar a esse processo de santificação, de tirar tudo aquilo de ruim que estava na tua vida. Todo tipo de pecado, né? Como está escrito lá em Tiago 1:21, fala assim: despojando-vos de toda a imundícia e de todo vestígio de mal.
Isso é santificação. Você tem que ir jogando tudo para fora com a ajuda do Espírito Santo. Então é um processo. É um processo. Deixa eu dizer algo para vocês. Olha aqui para mim. É por isso, filhos, que a Bíblia nos ensina que a gente não tem que julgar as pessoas quando são novas na fé. Às vezes o camarada ele converte a Jesus e ele vem no altar, está tão empolgado com Jesus, com a igreja, aí a pessoa vê ele fumando um cigarro lá fora. Já vai condenar. Olha aquele irmão, diz que está indo para a igreja, mas está fumando. Queridos, ele está num processo de santificação. Não é porque ele está fumando um cigarro, porque ele não é uma nova criatura. Não é porque se ele morrer ali, ele vai para o inferno. Quantos me entendem? Nós precisamos entender isso, para não julgar as pessoas. A pessoa se converte hoje, às vezes amanhã está tomando um copinho de cerveja ainda. Ele aceitou Jesus, mas ele está num processo de santificação. Quando eu comecei para a igreja, eu aceitei Jesus. Eu fiquei quase um ano dentro da igreja lutando contra vícios, contra as coisas. O Espírito Santo ele foi trabalhando na minha vida. E nós temos que entender isso, porque o nosso papel não é julgar ninguém. A pessoa ela entra na igreja hoje. Ela aceita Jesus, por exemplo, uma mulher preciosa. Só que uma semana ela vem com a roupa toda curta na igreja. Aí as pessoas falam, olha lá, irmã, misericórdia, isso aqui é igreja, como que pode vir? Nós não entendemos que a pessoa, ela é uma bebê espiritual, agora ela tem que se santificar. E nós temos que entender isso. Ah, não, é que a igreja agora está deixando o mundo entrar. Irmãos, nós temos que ser inteligentes. É por isso que Jesus falou que ele não colocou nenhum de nós na cadeira de juiz, já está ocupado. É por isso que ele falou, não julgueis a ninguém. Não julgue. Agora, pode colocar, olha só, 2 Coríntios 7:1, está dizendo assim, vamos ler aqui juntos. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, Paulo falando para a igreja, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito. Fazendo o que, irmãos? Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, olha só, a santidade ela é aperfeiçoada, ela é um processo. É claro que a pessoa vai chegando na igreja, nós temos discipulado 1 a 1, nós vamos ter agora a classe de nova criatura, nós já temos o GES, mas vamos intensificar, vamos instruindo com muito amor, com muito carinho, mas não colocando um monte de fardo na vida da pessoa. Olha, você não pode fazer isso, isso é muito feio, isso não é evangelho. O evangelho é da graça, aonde a Bíblia fala que a graça ela se manifesta na nossa vida e ela nos ensina, sabe, irmãos, a mandar embora toda paixão mundana, toda paixão carnal. É a graça, é Jesus que faz isso, não é nós impondo. É um processo que a pessoa vai passar e nós estamos aqui juntos aprendendo sobre isso. Então talvez você se converteu há pouco e fica meio frustrado. Pastor, eu me converti faz 1 ano, mas sabe, tem coisa na minha vida que eu não consegui largar. Eu estou tentando, eu estou lutando, pastor. Filho, eu não estou fazendo apologia da boa intenção, mas eu louvo a Deus que você está lutando. O duro é se você falar assim, pastor, eu acho que não tem nada a ver eu ficar assim mesmo, viver na sensualidade, no vício. Eu não acho que aí eu me preocupava. Mas se você está lutando, querido, é sinal que o Espírito Santo está trabalhando na tua vida. E você está nesse processo de santificação. Agora é claro que Jesus, em Lucas 9:23, ele falou, se alguém quiser vir após a mim, tem que fazer o quê? Negue-se a si mesmo. A continuação do texto fala, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz a cada dia e siga-me, porque a cada dia eu tenho que renunciar à vontade da minha carne. Antes de eu aceitar Jesus, o meu espírito estava morto, eu fazia a vontade da minha carne. A minha carne queria prostituir, vamos prostituir. A minha carne queria mentir, vamos mentir. A minha carne queria enganar as pessoas, vamos enganar. A minha carne queria se entregar aos vícios, às orgias, à fornicação, vamos entregar. Mas agora o meu espírito foi recriado. E eu não posso permitir que a minha alma obedeça à minha carne que não converte. Agora eu tenho que fazer o que? Induzir a minha alma a realmente viver de acordo com a palavra de Deus. É assim que funciona. Então eu quero falar sobre alguns benefícios de uma vida de santidade. Eu não estou dizendo que você tem que procurar a santificação, buscar a santificação, irmãos, apenas por conta dos benefícios. Mas não tem como você não se sujeitar a questão do processo de santificação e não ser abençoado com essas bênçãos, com esses benefícios. E antes de eu falar sobre esses benefícios de uma vida de santidade, é bom eu reforçar
que embora seja o Espírito Santo que trabalha no nosso espírito, nos santificando a nossa alma, nós temos que querer, irmãos. Tanto para o povo de Israel quanto para a igreja, Deus, Ele fala, santificai-vos, ou seja, nós que temos que desejar realmente se santificar, porque não adianta você ouvir uma palavra como essa, se o teu coração não tem prazer em abandonar as coisas do mundo, né? Então somos nós que temos que santificar, amém? Primeiro benefício, coloca aí, pastor, olha só, o primeiro benefício que nós temos de uma vida de santidade, profundo relacionamento com Deus. Quantos aqui querem ter essa experiência de ter um profundo relacionamento com Deus? Então, é extremamente necessário nós nos santificarmos, irmãos. O texto de Hebreus 12, 14, que é muito conhecido, ele diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, ninguém consegue se relacionar verdadeiramente com Deus sem ter uma vida de santidade. Nós temos que entender que tudo quanto nós recebemos de Deus é pela graça. Eu não estou anulando a graça. Mas o que acontece? Esse texto, por muitas vezes eu usei ele interpretando-o da seguinte forma. Eu entendi assim: sem santificação ninguém verá a Deus. Ou seja, sem santificação ninguém vai ser salvo. Mas não é essa a definição que depois eu fui aprender e que eu crio de uma maneira mais profunda. Porque a santificação é um processo. E o que me faz ver a Deus é o sacrifício de Cristo Jesus. É a experiência do novo nascimento. Então eu vim aprender que o escritor de Hebreus, que eu creio que é Paulo, né? Ele quis dizer que se a gente não se santificar, a gente não pode ter uma experiência com Deus, a gente não pode ver Deus aqui nessa vida, operando em nós. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Presta atenção, sem santificação, muitas vezes você não consegue ver Deus agindo na tua família, no teu casamento, no teu relacionamento com Deus. Quantas pessoas não conseguem, queridos, realmente se relacionar? Pastor, eu tenho uma dificuldade para ler Bíblia, para orar. Por quê? Porque muitas vezes a vida ainda ela está toda comprometida por pecado oculto, pecado tolerado. Então o pecado, irmãos, acaba barrando a pessoa desse relacionamento. E eu quero mais uma vez deixar graça. Eu confio piamente que a graça de Deus, eu quero deixar claro, melhor dizendo, a graça de Deus é maior do que o pecado. Mas, irmãos, a graça de Deus, ela funciona quando realmente nós nos decidimos a se santificar. E você vê que é maravilhoso. Depois você lê na tua casa em Hebreus 12, 10, lá está escrito que Deus quer que nós sejamos participantes da tua santidade. Por que Deus quer que nós realmente sejamos participantes da tua santidade? Sabe por quê, irmãos? Porque é a única maneira que nós temos para se aproximar de Deus. Ele é santo, por isso que ele disse: olha, sede santo porque eu sou santo. Eu disse aqui pela manhã, e isso é maravilhoso, é muito profundo. Quando você vê uma pessoa que ela confia inteiramente na graça de Deus, ela não confia na sua justiça própria, nos teus méritos, na tua força, ela confia em Deus, em Jesus. Mas então ela procura se santificar, a mandar embora o pecado da vida dela, ela começa a ser cheio da graça de Deus. E aí, irmãos, presta atenção, como isso é real. Às vezes você conversa com a pessoa durante 5 minutos, a pessoa não fala de Jesus, não fala de igreja, não fala nada, mas o outro fala: rapaz, você é evangélico, cristão, alguma coisa? A pessoa fala: não, eu sou. Rapaz, olha, você não falou de Jesus, mas a tua maneira, o teu comportamento é diferente, a tua maneira de falar é diferente. Isso é muito lindo. Você sabe por quê? Porque a pessoa, ela está cheia de Jesus, ela está se santificando de tudo aquilo que não presta, e ela está se aproximando de Jesus, de Deus. Então a própria vida de Deus começa a se manifestar através da pessoa. Quantos me entendem? Paulo em 2 Coríntios 4, ele fala assim: levando sempre, em toda parte, o morrer de Cristo Jesus em meu corpo, para que também a vida de Jesus se manifeste através do meu corpo. Então, quando eu morro para as coisas do mundo, para o pecado, quando eu morro para aquilo que desagrada a Deus, a própria vida de Deus começa a se manifestar. Isso é interessante. Estou contando isso para a glória de Jesus, mas eu me lembro um dia que foi um agente de saúde na minha casa, e ela falou assim:
nossa, eu sinto uma paz aqui. Aí minha esposa tocou ela, falou, então receba essa paz. A mulher se arrepiou todinha. Sabe por quê? Não é porque ela é mais santa do que você, do que eu. Não. Nós talvez somos mais pecadores, num certo sentido. Nós somos mais fracos. Mas é porque nós decidimos, pela misericórdia de Deus, se aproximar de Jesus. E eu disse aqui pela manhã, irmãos. Não adianta você falar assim, eu passo 1 hora durante o meu dia com Deus, louvando, adorando, orando. Mas isso só vai ser verdade no mundo espiritual se realmente as pessoas veem o Espírito Santo se manifestando através da tua vida. Manifestando ou produzindo o fruto do Espírito. Eu falei aqui pela manhã, eu sempre falo pela manhã à noite, né? Pela manhã, porque eu uso o culto da manhã como referência para a noite, né? Mas lá em Gálatas 5 fala dos 9 frutos do Espírito. Vamos falar junto aqui, vamos relembrar comigo. Amor, alegria, né? Paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então você vai se santificando de tudo que é impuro. O Espírito Santo, ele começa a produzir isto em nossas vidas, e você começa a manifestar. As pessoas começam a ver isso através das nossas vidas. Agora, esse é o primeiro benefício, irmãos, de uma vida de santidade, é o relacionamento com Deus. É o relacionamento com Deus. Deus, ele fica mais pertinho. Quantos me entendem? Há um segundo benefício que eu acho muito lindo também, olha só, segundo benefício de uma vida de santidade, é uma vida de vitória. Você sabe, irmãos, que é impossível nós vivermos em vitória sem santidade. E eu quero que você entenda algo. Eu não estou falando de uma vitória em uma área específica da tua vida. Você não precisa de santidade, por exemplo, para adquirir uma casa própria. Você não precisa de santidade para receber uma cura. Vem aqui na terça-feira com fé que você vai receber. Você não precisa de santidade, irmãos. Isso é poderoso para receber um milagre na tua vida. Quando eu falo vida de vitória, é você viver em todas as áreas da tua vida. Agora, a santidade é fundamental para que nós vivamos essa vida de vitória. Coloca o texto para nós aí, pastor. Eu vou explicar já esse texto para você. Mas lá em Josué 7,13 está escrito assim: dispõe-te, Deus falando para Josué, dispõe-te, santifica o povo, e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Olha só, irmãos, deixa eu resumir para você o contexto que nós estamos aqui lendo. Pode voltar, pastor, o texto. O que estava acontecendo aqui, irmãos? Deus, através da vida de Josué, tinha dado um grande livramento, ou melhor dizendo, uma grande vitória para o povo de Israel na conquista de Jericó. Você conhece a história que está lá em Josué capítulo 5, 6. Eles destruíram a nação poderosa de Jericó, os muros ruíram, caíram por terra, e logo depois eles tinham que conquistar uma cidade chamada Ai, uma cidade pequena. E aí Josué falou assim: olha, não vamos mandar todo o exército, para não cansar o exército, vamos mandar uns 2-3 mil soldados, a cidade de Ai é muito pequena, então não vamos cansar todo mundo. E eles foram, queridos, guerrear contra esta cidade, ou essa nação, né, naquele tempo, e eles saíram derrotados. E aí a Bíblia fala que Josué levantou um clamor a Deus, e Deus falou isso para eles, falou: olha, veja bem, aos vossos inimigos não podereis resistir enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. O que tinha acontecido, pastor? Presta atenção. Um dos homens de Israel, chamado Acã, a Bíblia fala que quando eles foram despojar lá a nação de Jericó, Deus tinha dito: olha, eu não quero que vocês toquem nada, porque está tudo condenado à perdição, e se vocês condenaram, vocês não podem tocar. Mas a Bíblia fala que o Acã, ele viu uma capa babilônica muito bonita, um pouco de ouro e prata, ele escondeu, presta atenção, irmão, e levou isso para o arraial de Israel. E por conta desse pecado, eu não marquei aqui, mas o versículo 12 fala assim, na parte B, Deus falou assim: não sereis mais convosco, se não eliminardes do vosso meio
aquilo que foi roubado. Então, por causa de um pecado, aquele povo não conseguiu derrotar a nação de Ai. Irmãos, quantos de nós, eu falo com muito carinho, às vezes não conseguimos viver uma vida de vitória em muitas áreas da nossa vida, porque nós estamos com pecado oculto, com pecado escondido em nossas vidas. Eu volto a repetir, a graça de Deus é maior do que o pecado, mas o problema é quando nós ocultamos esse pecado. E você vê, o pecado de uma pessoa comprometeu toda uma nação. Às vezes o pecado de um pai de família compromete a própria família viver em vitória. O pecado da mãe da família, né? Que às vezes a mulher se coloca como uma sacerdotisa e vive em vida de pecado. E ela compromete toda a família, não consegue viver em vitória. E nós precisamos, irmãos, entender isso. Olha só, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminar do vosso meio as coisas condenadas. Não adianta, presta atenção, eu falo com muito carinho. A gente está na igreja durante toda a semana, todo domingo, toda célula, e se há coisas ocultas na nossa vida, queridos. Ninguém sabia do pecado de Acã, Josué não sabia, os anciões não sabiam, os sacerdotes não sabiam, mas Deus sabia. E eu olho Deus querendo abençoar aquele povo, dizendo, como eu quero abençoar vocês, mas eu não posso, porque o pecado comprometeu a vida de vocês. Irmãos, eu falo com muito carinho, quantas pessoas hoje não estão aí ocultando o pecado, principalmente na era da tecnologia que nós vivemos, a questão do WhatsApp, de rede social, pessoas se contaminam, né, com pornografia, com prostituição, ninguém sabe, a esposa não sabe, o esposo não sabe, o filho não sabe, mas está se prostituindo. Volta e meia recebe talvez uma imagem pornográfica no WhatsApp, e tolera aquilo, e olha aquilo lá, e vai se alimentando daquilo. Volta e meia engana as pessoas, ninguém sabe, mas está enganando, está mentindo. E aí, irmãos, a falta de santificação, de separação daquilo que é ruim, acaba comprometendo não apenas a nossa vida, a nossa família. O que nós temos de casamento dentro da igreja destruído, família destruída, por quê? Porque falta santidade. A pessoa está na obra, muitas vezes trabalhando. Irmãos, eu estou falando de uma realidade. Às vezes a pessoa está servindo a igreja como um pastor, como um ministro de louvor, como um diácono, como, sei lá, alguém que está trabalhando. E está com a vida toda comprometida na prostituição, na fornicação. Sexo fora do casamento é pecado. Além de impedir você de ter uma vida de vitória, com muito carinho, conduz a pessoa ao inferno. Você sabe que se eu pudesse, eu riscaria toda a palavra inferno na Bíblia. Porque nem Deus tem prazer que ninguém vá para aquele lugar. Mas muitas pessoas estão indo, queridos, por opção. Porque preferem viver num estado de pecado. Eu disse pela manhã e volto a repetir à noite. Olha, irmãos, meu filho estava vendo meu celular hoje, ele falou, pai, o senhor tem acho que, sei lá, 200 e poucos contatos, eu nem sei quantos são, mas pela graça de Jesus, eu nunca recebi uma mensagem pornográfica no meu celular. E eu falei aqui na manhã, eu falei, e se eu receber, é de imediato. Eu ligo para a pessoa e falo, amado, você me mandou uma imagem aqui pornográfica. Eu amo você, eu tenho um prazer, eu tenho uma honra de ter você no meu contato, mas se você me mandar mais uma, eu te bloqueio. Mas muitos não são assim. Outro dia, irmãos, eu não estou falando de um irmão de igreja, eu estou falando de um líder de igreja. Eu estava num certo lugar, o cara me mostrou uma imagem, eu falei, cara, você não está mostrando isso para mim não, é o cara que me mandou aqui. Eu falei, cara, você não podia nem receber isso, quanto menos olhar e quanto menos mostrar para mim. Eu falei, eu não tenho nenhum interesse em ver isso não. Mas você sabe o que acontece? É como eu disse para vocês, hoje a igreja está fazendo concessão com o pecado. E não consegue viver em vitória por conta disso. Coloca o texto, pastor. Nós vamos ler aqui junto, irmãos, e você vai ver que não é só para o povo de Israel. Deus espera de nós, os teus filhos. Quantos aqui são filhos de Deus? Então Deus espera que nós também venhamos nos abster de tudo aquilo que não presta. Do pecado, fornicação. Eu falo com muito carinho, eu falo com autoridade no nome de Jesus. Se você está aqui, sabe, você não é casado, você é amaziado, acerta a tua vida diante de Deus. Eu sei que cada caso é um caso, filho.
Você pode procurar a gente vai instruir você, mas não aceita viver num estado, sabe, de união estável. Não, Jesus ama a tua vida, sabe, não aceita essas coisas na tua vida, não. Você é precioso, você é preciosa, Deus tem uma vida de vitória para você. Não deixa o diabo roubar as vitórias que Deus tem para a tua vida. Então, olha esse texto, 2 Coríntios 6, versículo 14 e 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão, da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei o vosso Pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É a palavra de Deus, irmãos. Deus, Ele ama o teu povo, Ele quer ter um relacionamento com nós, de pai para com filho, mas Ele fala: separai-vos, retirai de tudo aquilo que é impuro, não toque, sai do meio dele. E irmãos, eu falo com muito carinho, a igreja de Jesus, eu não estou me referindo a uma igreja local, a igreja como todo tem pedido temor, porque eu não sei como uma pessoa consegue viver num estado, não é? Ele tropeçando e confessando e abandonando. Eu estou dizendo que eu não sei como a pessoa pode viver uma vida de engano, de falcatrua, de prostituição, de fornicação, de pornografia, e está dentro da igreja, muitas vezes trabalhando. Não tem temor. Nós temos que resgatar isso e falar: Senhor, eu quero fazer parte desse povo, eu quero me retirar do meio desse sistema maligno, eu quero ser uma referência de santidade, eu quero manifestar a tua santidade, eu quero ser uma resposta para essa geração corrompida e perversa. E eu não estou aqui, irmãos, e eu vou terminar daqui a pouco, estou quase terminando a palavra, mas eu já quero adiantar, a gente vai terminar com essa frase: quem anda em santidade, anda em humildade, e não em superioridade. Então eu não estou dizendo que você está buscando uma vida de santidade, você tem que sair acusando todo mundo, demonizando todo mundo, todas as coisas, não é isso. Eu estou dizendo que nós temos que decidir viver essa vida, sabe, essa vida de santidade, de uma maneira humilde, servindo as pessoas, lavando os pés das pessoas. E eu quero encerrar, pastor, pula o terceiro benefício aí, por conta do tempo, e eu praticamente também falei sobre ele, que é reproduzir a vida, Já falei que na questão do relacionamento, que quando a gente procura viver em santidade, a gente vai realmente reproduzir isso nas pessoas. Então, por conta do tempo, está aqui o quarto benefício: uma vida de milagres. Você sabe que quando você decide viver em santidade, você não precisa ser perfeito não, filho, assim como eu não preciso, porque senão eu vou estar aqui fazendo em vão a graça de Jesus. Tudo que nós recebemos é pela graça, mas quando a gente decide viver em santidade, a gente passa a viver uma vida de milagres, em todas as áreas de nossas vidas. Coloca o texto, pastor. Olha o que Deus disse para Josué. Disse Josué ao povo, na verdade foi Josué quem disse ao povo, da parte de Deus: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos ler junto? Aquele finalzinho ali, vamos lá, ó. Santificai-vos. É mais ou menos assim, mas com voz de trovão. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha em minha vida. Aleluia! Aleluia! Esse é o recado de Deus para você, para mim nessa noite. Ele não te trouxe aqui para lançar na tua cara que você é um pecador,
que você não vale nada, muito pelo contrário, Ele te trouxe aqui para falar assim: filho, eu te amo, eu morri naquela cruz por você, filho, eu paguei todos os teus pecados naquela cruz, e eu estou te chamando para uma vida de santidade, porque eu quero fazer maravilhas em sua vida e através da sua vida. Amados, a santidade, ela prepara o caminho para o milagre em todas as áreas das nossas vidas. Quando nós assumimos realmente viver uma vida de santidade, quando nós dizemos não ao pecado, ao sistema desse mundo corrompido, as áreas das nossas vidas começam a ser abençoadas. Você vê que na vida conjugal, na vida familiar, na vida financeira, é uma consequência. A santidade, ela gera, queridos, o milagre em nossas vidas. Eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você a fazer um voto com Deus a cada manhã: Senhor, me ajude a viver em santidade. Eu quero viver em santidade. Na verdade, eu creio que nós temos que orar assim: Deus, me ajude a ter a santidade na minha vida como estilo de vida. Eu quero viver dessa maneira. E eu quero encerrar aqui, lendo talvez uns 3, 4 textos com vocês. E nós vamos encerrar lendo esses textos. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele quer que nós nos santifiquemos completamente. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 3:13, olha só: que Ele fortaleça o coração de vocês, igreja, para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Irmãos, eu volto a repetir: nunca devemos confiar na nossa justiça própria, sabe, na nossa santidade, nos nossos méritos, sempre na graça de Deus. Mas como que é bom ser como o profeta Daniel, alguém que era irrepreensível em santidade. As pessoas queriam achar um defeito na vida do camarada, não achavam. E quando a gente assume viver em santidade, as pessoas não conseguem achar esse defeito na nossa vida. Sabe por quê? Porque quando eles olham para nós, Jesus está cobrindo a nossa vida, o sangue de Jesus. Isso é maravilhoso. Efésios 4:24, nós lemos no começo: e vos revistais do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades provenientes da verdade. E por fim, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, 4 e um pouquinho do versículo 7. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa, Deus está falando para nós, igreja, a vossa santificação, que vos abstenhais, manda embora toda a prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Gostaria que você fechasse os seus olhos, por gentileza.